Para vocês que, segundo o deputado americano Michael McCaul, chefe do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, o governo do Egito teria alertado Israel sobre os riscos de um possível ataque do Hamas 3 dias antes da invasão do último sábado. Em uma reunião no Congresso, McCaul afirmou que o Egito emitiu um aviso a Israel, mas que ainda não se sabe a que nível o alerta teria sido feito. Nós, inclusive, já trouxemos algumas reportagens que foram colocadas pela imprensa daquela região, dizendo que Israel teria sido avisado sobre uma ofensiva bastante violenta e perigosa, um alerta que teria sido emitido. Oficialmente, o governo do Egito não comenta a informação que já tinha sido divulgada pela imprensa. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o caso é absolutamente falso. Nós estamos falando aqui de uma autoridade que está sendo colocada em extrema pressão agora por conta dessa falha, tanto na inteligência, que não captou a possibilidade desse aviso, quanto também de comunicados que vieram de outras autoridades, como do Egito, e que não teriam sido levados em conta. Tudo isso vai ser investigado a partir de agora. E quem vai nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário, além dos nossos comentaristas, é o professor de Relações Internacionais da UERJ, o Paulo Velasco. Paulo, como é que você avalia essas informações que vêm agora sobre possíveis avisos que foram dados e de que forma que isso deve ou não prejudicar a mensagem que quer passar às autoridades ou que querem passar às autoridades israelenses nesse momento? Muito boa tarde para você. Muito boa tarde, um prazer conversar com vocês. Bom, são informações muito confusas, né? Temos que acolhê-las com certo ceticismo e cuidado, né? Fato é, claro, que alguma coisa falhou, né, na badalada inteligência de Israel, né, de não ter conseguido antecipar os pesadíssimos ataques do Hamas no sábado, mas caso efetivamente se confirme, né, que o país já tinha sido avisado de antemão pelo Egito, isso mostra justamente uma irresponsabilidade, inclusive, né, de Israel de não ter usado essa informação para investigar um pouco melhor a situação, né? Então torna ainda mais delicada a situação, né, do governo do Netanyahu, né, que naturalmente neste momento, né, buscou uma unidade nacional, o que é razoável, né? Então, né, vimos que ele conseguiu, inclusive, né, juntar opositores, né, nesse momento delicado, né, para responder, né, com contundência, né, ao ataque terrorista praticado pelo Hamas, né, mas evidentemente que as informações têm que ser buscadas, né, e acho que é próprio interesse do primeiro-ministro, né, entender o que aconteceu, o que falhou, né, porque coloca em xeque, inclusive, né, toda a potência militar, né, e a capacidade de defesa de Israel, né? Então, se tivermos ainda mais, né, esse adicional, né, de o país ter sido alertado de antemão, né, e não ter levado a sério a informação, né, torna a situação ainda mais delicada. Professor Paulo Velasco, eu quero aproveitar que estamos conversando e trazer uma novidade aqui, porque mostramos agora há pouco aquele avião que vai decolar de Brasília, o avião da Presidência da República, cedido para esta operação de retornar, né, de repatriar os brasileiros que estão naquele local. A diferença desta aeronave para as outras, no caso desta operação, é que este avião ele vai até Roma e de Roma ele segue para o Egito. Seria a primeira fase para tentar trazer os brasileiros que estão na faixa de Gaza e que disseram que querem retornar ao país diante da situação de extrema precariedade que os moradores daquela região estão passando. E é sobre isso que eu quero falar com o senhor, professor, porque Israel disse que não pretende liberar o cerco à faixa de Gaza enquanto os homens do Hamas, os terroristas do Hamas, não liberarem as pessoas que foram feitas reféns. E quando a gente fala nesse cerco, é corte de energia elétrica, corte de água, suspensão do abastecimento de combustível. Inclusive, há informações de que os hospitais de Gaza já estão entrando em colapso, com a possibilidade de se transformarem em grandes necrotérios, porque não estão conseguindo oferecer o atendimento que as pessoas precisam diante do corte do fornecimento de energia elétrica, que seria a principal questão para esse atendimento. Como é que você avalia essa situação humanitária que se tem em Gaza neste momento, diante da contraofensiva de Israel, e o que isso pode trazer ou fazer em relação à comunidade internacional? Algum tipo de manifestação, algum tipo de ação que possa levar a uma suspensão da crise em ambos os lados? A situação humanitária em Gaza é absolutamente dramática, né? A gente sabe que justamente por conta da contraofensiva de Israel, né, seja
os ataques aéreos que estão sendo lançados ininterruptamente, né? Seja por conta justamente desse cerco total a Gaza, né? Impedindo, inclusive, a passagem de mantimentos, né? De produtos básicos de primeira necessidade, né? Como, por exemplo, água, né? O corte na energia na região, tudo isso cria uma situação absolutamente dramática, né? Para aqueles que estão em Gaza, e, claro, toca muito diretamente ao Brasil, né? Na medida em que o governo tem ciência, né? De que há brasileiros em Gaza, né? Que querem desesperadamente deixar a região, né? A situação é tão complicada, né, que a ONU já reconheceu oficialmente, né, um fluxo de refugiados muito importante, né? Quase 200 mil pessoas, né, já deixaram aquela área, né, neste contexto inicial, né? São poucos dias de conflito, né? No sábado completa-se uma semana, né? E é muita gente, né, por um período de tempo tão curto, né? É absolutamente imperativo, né, que o governo brasileiro, né, e naturalmente outros países, né, com peso e envergadura internacional, né, consigam pressionar ambos os lados, né, pela criação de corredores humanitários, né? Vale lembrar que o direito internacional acolhe a figura do corredor humanitário, né, justamente uma figura importante para salvaguardar, né, a saída segura, né, de toda e qualquer pessoa que queira deixar uma zona conflagrada, uma zona de guerra, né? Então, é importante, né, que a fronteira com o Egito, né, seja uma fronteira aberta para a saída de refugiados, né, a saída de pessoas que querem deixar, né, aquela área em conflito, e uma área não só em conflito, né, mas que já está passando por uma crise profunda de desabastecimento, né, e é importante também negociar, né, com o próprio governo de Israel, né, a possibilidade também de salvaguardar, né, e permitir, né, a saída segura de pessoas daquela área, né? Senão, inclusive, Israel estaria incorrendo, né, na possibilidade de violar preceitos do direito internacional humanitário. É sabido, né, evidentemente, que existe um direito de guerra, existe um direito internacional humanitário, né, que regula as ações dos Estados, né, mesmo em legítima defesa, né? Israel, eu venho reiterando isso, né, está fazendo uso legítimo da força porque foi atacado em seu território, mas as ações de Israel não são um cheque em branco, elas precisam observar limites, né, e não é razoável que o país nem impeça, por exemplo, né, a saída, né, de refugiados, a saída de pessoas que queiram deixar aquela área, né, além também de não ser muito razoável, né, que provoque, né, ostensivamente desabastecimento, né, de água, alimentos, medicamentos naquela área. Então, os governos internacionais eles têm que tentar intermediar, né, neste momento essas soluções que são paliativas, né, a criação de corredores humanitários, né, e o Brasil, né, com o seu Itamaraty e a sua habilidade diplomática tradicional, né, tem que tentar negociar, né, especialmente com o governo egípcio, né, uma saída segura para os brasileiros, né, que estão na faixa de Gaza, para poder, né, repatriá-los com segurança a partir do Egito. Pois é, nesse momento as autoridades brasileiras aguardam uma autorização para fazer um corredor humanitário ali pelo Egito para que esses brasileiros possam sair e embarcar nesta aeronave que tem capacidade para 40 pessoas, cedida pela Presidência da República. Eu trago uma outra informação também, que o Reino Unido vai enviar 2 navios reais e também aviões de reconhecimento para o Mediterrâneo nesse esforço de auxiliar Israel nestas operações. Quero abrir o espaço aqui para os nossos comentaristas. Eu vou começar com o Fábio Piperno. Seja bem-vindo, Piperno. Olá, Evandro. Boa tarde, professor. Professor, é claro que esse conflito ele vai ter muitos efeitos colaterais, até porque se, por enquanto, o teatro de guerra ele se estende de Israel à faixa de Gaza, é verdade também que já ocorrem algumas escaramuças lá na Síria e também no Líbano. Mas fora disso, no ambiente político, o confronto, obviamente, ele se espraia aí por várias regiões do mundo. Lá nos Estados Unidos, hoje, a gente viu, li há pouco, né, a preocupação com revoltas, com manifestações em universidades contra o Estado de Israel. E lá na França, hoje, o ministro do interior da França, ele estava exigindo que os prefeitos das várias cidades proibissem manifestações em favor da Palestina. O senhor avalia que há um risco de que ocorra no mundo, ou pelo menos em algumas regiões do mundo, uma espécie de uma onda antissemita? Na verdade, já temos visto impactos, até mesmo no Brasil, eu diria, né? Claro que é importante trazer os exemplos da França e dos Estados Unidos, mas no Brasil, né, já tem havido ânimos muito exaltados, né? Seja por aqueles que defendem, né, a causa palestina, seja por aqueles que defendem, claro,
né, a causa de Israel, né, e repudiam, né, com veemência os atos terroristas absolutamente deploráveis do Hamas praticados nos últimos dias, né. Tem havido uma polarização, né, que é muito própria dos tempos que correm, né. O mundo está muito sujeito justamente, né, a esse tipo de disputa e antagonismo político-ideológico, né, muitas vezes com simplificações, né, e com posturas reducionistas, né. Então isso acaba criando efetivamente um radicalismo, né, na retórica, nas ações, né. Temos visto em universidades brasileiras, né, nos últimos dias, né, alguns eventos que foram realizados, né, para tentar explicar um pouquinho o cenário, né, do conflito ali na faixa de Gaza, né, que provocaram ânimos muito exaltados, né, xingamentos e tal. Então é um problema, né, quer dizer, pode haver tanto de um lado, né, um avanço da islamofobia, por exemplo, né, que é algo que existe, né, mundo afora, em muitas regiões, né, mas pode haver também um avanço, né, em alguma medida também de um antissemitismo, né, e todos nós sabemos muito bem, né, os efeitos dramáticos, né, que isso já provocou na história da humanidade, né, basta olharmos para o século XX, né. Então, né, eu acho que esse tipo de situação, né, acaba muitas vezes levando a guerras de narrativas, né, e essas narrativas, via de regra, são muito radicais, extremistas, né, e sem fundamentação, né, que provocam justamente, né, essa exaltação nos ânimos e acabam provocando antagonismos e crises, né, muito profundas que podem levar, né, ao avanço justamente de crimes de ódio, né, e tudo mais mundo afora, seja, né, contra árabes e palestinos em geral, né, numa lógica de islamofobia que existe, né, muito fortemente na Europa, né, seja numa lógica antissemita que a gente também sabe, né, que existe e é permeável em muitas partes do mundo, né. Então, infelizmente, né, como você muito bem colocou, é algo que vai muito além, né, da faixa de Gaza, não só porque contamina estados do entorno no Oriente Médio, né, você falou do Líbano, da Síria, né, claro que tem uma participação também do Irã, né, Arábia Saudita, Catar, né, também se vêem impactados, né, a própria aproximação, né, dos Estados Unidos, né, com Bahrein e Emirados Árabes, né, pode, né, ser prejudicada, né, por conta dessa crise, mas no mundo inteiro, né, inclusive no mundo ocidental, né, podemos ter impactos muito dramáticos no sentido de avanço de uma retórica de ódio, né, e de posturas discriminatórias e preconceituosas, né, contra ambos os grupos, né, porque radicalismo, como a gente sabe, né, é a tônica no mundo contemporâneo. Professor, Luiz Felipe Dávila vai participar agora. Chega mais, Dávila. Professor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco no 3 em 1. Professor, a preocupação hoje de todo mundo que olha para a questão de Israel é a politização que está acontecendo dentro do próprio governo. Teve um excelente sinal de governo de união nacional, e isso é muito bom, mostra que Israel, nos momentos difíceis, esquece a política partidária e se une. Mas hoje me chamou muito a atenção o artigo do Harari, Yuval Harari, que é um crítico importante, e ele acusa diretamente o ministro Netanyahu de não receber as críticas e os avisos sobre um possível ataque. Ele diz que o primeiro-ministro não recebeu o chefe do Estado-Maior e que praticamente demitiu o ministro da Defesa, que chamava-se Gallant, porque ele alertou sobre um possível ataque. Como é que o senhor vê esse tipo de informação já vazando, sendo exposto, e que, se isso ocorreu, realmente é algo muito grave dentro do próprio governo, que mostra que essa politização, quando ela ocorre dentro do governo, ela tem danos muito piores, porque acontece um ataque desse que praticamente todo mundo hoje acusa uma falha da defesa, mas também pode ser uma falha da política. Como o senhor vê isso? Sem dúvida. O governo Netanyahu, né, é um governo que vem enfrentando problemas no âmbito interno e doméstico já há bastante tempo, né? Podemos lembrar, claro, evidentemente, as recorrentes manifestações nas ruas de Israel, né, contra algumas propostas polêmicas, né, do primeiro-ministro, né, especialmente aquela que tange a reforma do judiciário no país, né? Mas o que esse caso agora, né, do ataque do Hamas no sábado, né, pode desvendar de alguma maneira é um desencontro, né, profundo entre autoridades do próprio governo, né? Então não se trata mais de um questionamento da oposição ou dos opositores, né, ao governo, né, tido como governo extremista, né, mas pode haver algum tipo de dissonância cognitiva, né, entre atores do primeiro escalão do governo do Netanyahu, né, e aí de fato, né, se as investigações avançarem, né, e ficar confirmada a informação, né, de que havia sim, né, sinais, né, e de que havia dados empíricos concretos, né, que avisavam, né, a priori de antemão acerca de um possível ataque
ataque maciço do Hamas, e isso não teria sido levado a sério, né, por parte do governo, né, isso pode criar brechas e fraturas, né, que inclusive, né, no curto e médio prazo, né, assim, claro que a situação da crise mais imediata na faixa de Gaza se resolver, pode levar à própria queda do governo, né? A gente tem visto aí um cenário de grande instabilidade política em Israel nos últimos anos, né? O próprio governo do Netanyahu impactado, né, já há muito tempo por acusações de corrupção, né? Ele saindo do governo, não conseguindo formar uma maioria, né? Depois o Yair Lapid, o Naftali Bennett, né? Enfim, opositores importantes, né? A política do Netanyahu, a volta do Netanyahu, né, num governo mais à direita, evidentemente, né, críticas ostensivas, né, contra algumas práticas e políticas do governo, né, tudo isso, né, já é um sinal, né, de um governo complicado e turbulento, mas, né, se apimentarmos ainda mais, né, com esse cenário crítico, né, que vivemos nos últimos dias, né, entendermos que houve algum tipo de responsabilidade por agentes do governo, né, que não levaram a sério, né, alertas feitos, seja por autoridades externas, né, como o caso do Egito, né, ou informações que havia assim colhidas, né, por autoridades da defesa inteligência do país, né, isso cria uma fratura, né, que, reitero, né, pode muito possivelmente acabar custando o cargo do próprio Benjamin Netanyahu, né. Então, certamente, né, é um fator de preocupação, mas que acredito ficará, né, para um segundo momento, né, até porque agora, né, o que se viu, né, isso foi uma manobra importante, né, foi a tentativa de costurar uma unidade nacional, né, um governo de unidade nacional, em favor, claro, da sobrevivência do Estado de Israel, né, e de uma resposta importante contra os ataques sofridos. Gustavo Segré. Professor Paulo, muito obrigado pelo seu tempo. O senhor explicou que está sendo exigido, de alguma forma, o cumprimento dos protocolos internacionais em termos de guerra para uma possível invasão de Israel para o território da faixa de Gaza. A pergunta é, isso não aplica para o Hamas? Porque temos visto coisas muito graves, assassinatos de crianças, crianças sendo degoladas. Como consta, então, essa equiparação de necessidades de respeito a protocolos internacionais, num caso sim e no outro caso mais ou menos? E complemento, tem muitas questões de pessoas que defendem a causa palestina, mas isso não necessariamente deveria colocá-las na defesa do Hamas. São duas coisas diferentes, ou não? Sim, perfeito, né? Ponderações absolutamente importantes, né? Evidentemente, né, que as ações do Hamas, né, elas absolutamente contrariam qualquer noção mínima e elementar do que é o direito internacional humanitário, né? Afinal de contas, estamos falando de um grupo terrorista, né? Embora alguns países resistam, né, em reconhecer esse termo, né? O Brasil é um deles, né, porque a própria ONU, né, não atribui, pelo menos não ainda, ao Hamas, né, o caráter de terrorista, né? As ações terroristas do Hamas claramente contrariam qualquer noção mais básica e elementar, né, do direito de guerra, do Estatuto de Roma, do direito nacional humanitário, né, mas Israel atua como um Estado, né, não como um grupo terrorista. Então, claro, né, aos Estados, né, impõem-se, né, obrigações do ponto de vista do direito internacional, né, que, por motivos bastante claros, os grupos terroristas evidentemente ignoram, né, ou insistem em ignorar, né. Por isso que é uma preocupação, né, na comunidade internacional, inclusive dentro, né, do mundo ocidental também, né, que apoiou em grande medida, né, a resposta de Israel, né, e condenou com veemência o ataque terrorista, mas há uma preocupação, né, efetivamente com as medidas, né, que podem vir a ser tomadas ou que já estão sendo tomadas por Israel, porque isso efetivamente poderia configurar, inclusive, um crime de guerra, né. Mas é claro, né, que o que o Hamas fez, né, e continua fazendo viola qualquer noção básica, inclusive de direitos humanos, né, do direito humanitário, né, em sua acepção mais ampla e direta, por óbvio, né. Então, claro que isso é o que temos que levar em consideração, né, é uma incursão por terra, que é o que se aventa para as próximas horas, né, tendo uma tentativa, eventualmente, de resgatar, né, os cerca de 150 reféns, né, sob o poder do Hamas, né, isso vai significar uma guerra de guerrilha, uma guerra urbana, né, com confrontações corpo a corpo ali muito diretas, né, e as baixas serão muito mais amplas, né, inclusive entre civis, né. Basta lembrarmos sempre, isso tem sido reiterado, né, que a faixa de Gaza, né, é um território muito pequeno, né, com 2 milhões de habitantes, né, agora alguns já deixaram desesperadamente aquela área. Então, uma densidade demográfica enorme. Então, qualquer tipo de confrontação, né, na forma de uma guerra de guerrilha, de uma guerra urbana, né, vai ter efeitos muito traumáticos, inclusive, né, com baixas em bairros civis, né, em hospitais, em escolas, né, e tudo isso poderia, sim, no seu conjunto,
configurar, claro, um crime de guerra, né? Então Israel tem que ter cuidado, né? Tem que saber sopesar a ação, né? Calcular custos de oportunidades, né? E certamente o está fazendo, né? Porque é sabido que tem capacidade tecnológica importante, né? Tem capacidade de inteligência, embora tudo isso pareça ter falhado no último sábado. E com relação à outra colocação, né, também é perfeita, né? Evidentemente que é possível defender, e é até razoável defender, né, o direito de Israel, da Palestina a se afirmar como Estado soberano, né? Afinal de contas é uma decisão da ONU ainda do final dos anos 40, né? A solução de 2 estados, né? Um Estado palestino convivendo, né, ao lado de um Estado de Israel, né? Isso nunca aconteceu. Então, claro, dá para defender a causa palestina, é importante que se faça isso, né? O Brasil, inclusive, né, desde 2010 reconhece o Estado palestino, né? Mais de 100 países na ONU reconhecem o Estado palestino, mas que nunca conseguiu, de fato, se afirmar, né, com o controle soberano, né, desse território, muito por impossibilidade de entrar em acerto com Israel, né? Israel, em algum sentido, por vários governos, não permitiu também esse tipo de diálogo avançar. Fato é, né, que a causa palestina é uma coisa, ela é legítima, ela é justa, ela é defensável, né, e a ONU e a comunidade internacional, né, em grande medida defende, né. Outra coisa completamente distinta, que não pode ser confundida com a causa palestina, é o terrorismo, né, praticado por determinados grupos, né, como, por exemplo, a Jihad Islâmica Palestina, né, ou o Hamas, né, ou o próprio Hezbollah, né, que é um grupo xiita, né, e aí não se confunde com o Hamas, que atua a partir do Líbano e da Síria. Então, é claro que o terrorismo ele é absolutamente indefensável e não pode ser usado como justificativa ou como meio, como ferramenta, né, em favor da causa palestina, né? Isso é um problema sério. Então temos que ter cuidado nesse momento em que os ânimos, repito, ficam muito aflorados, né? E não taxar também todo e qualquer palestino de terrorista, né? Porque a maioria esmagadora, né, que vive na faixa de Gaza não apoia a violência terrorista do Hamas, né, e busca uma vida pacífica, uma vida razoável, estável, né, querendo conviver pacificamente, né, com o outro lado da fronteira, né? Então, né, é importante que não se confunda o que é o árabe, o que é o palestino, né, com o terrorismo de grupos variados, inclusive, né, o próprio Hamas. Professor Paulo Velasco, muito obrigado pela conversa conosco aqui nessa edição do 3 em 1. Até a próxima. Um prazer conversar com vocês, um abraço, até a próxima.